Bom dia aí para você em casa também. Estamos aqui dando sequência na nossa aula de Windows. Windows, atualmente as bancas não têm cobrado muito Windows, tá? Eles estão dando uma preferência maior para Excel, Word, navegadores, segurança da informação, mas cobram uma, duas questões de Windows quando tem 10 questões e tal. Nós estávamos falando na última aula de ferramentas de sistemas, né? Aquelas ferramentas que o Windows ele é software básico, né? Quando a gente fala lá o Windows, ele é um software básico, é um grupo conhecido como software básico, cujo sistema operacional, que o Windows é um sistema operacional, faz parte desse grupo. E ele possui, por ser o sistema operacional, os outros dois grupos inclusos nele, né? O software utilitário, que são as ferramentas de sistema, e o software aplicativo, que são aqueles programas que nos auxiliam nas tarefas do dia a dia, editor de texto, planilha eletrônica, software de apresentações, né? Word, Excel, PowerPoint, né? São esses os programas mais comuns lá, utilizados. Então, ferramenta de sistema, que hoje no Windows 10 é chamado de ferramentas administrativas. Tá? Então, até o Windows 7 era chamado de ferramentas de sistemas. Mas as bancas, eu estava vendo questões ontem, eles não entraram nesse ritmo, eles continuam tratando como ferramentas de sistemas. Mas se falar ferramenta de sistema ou ferramenta administrativa, a gente tem que associar como um sinônimo. Né? Ou seja, nós temos lá o desfragmentador de disco, é uma ferramenta muito cobrada. O desfragmentador, lembro que eu falei para vocês que se eu quero desfragmentar algo, significa que aquilo foi fragmentado, foi espalhado, né? Então ele vai reorganizar o disco, fazendo com que dados que façam parte da mesma informação fiquem juntos, né? Porque é comum, quando a gente começa a usar muito o computador, excluir informações, né? É comum ele pegar a primeira área livre que ele encontra e começar a gravar as informações ali. Se elas não couberem, vai para outra área. Então, isso é o fragmentar. Ele vai espalhar informações do mesmo programa, por exemplo. E o desfragmentador vai reunir isso, né? E dessa forma, o acesso ao disco ficará mais rápido. Uma forma de otimizar o disco. Falamos lá da ferramenta limpeza de disco. Limpeza de disco. Ah? Se eu limpo o disco, eu excluo arquivos. Não é o robô que vem lá com um paninho úmido, né? Oh, vamos limpar o disco aqui. E sim a exclusão de arquivos que só estejam ocupando espaço. Normalmente esses arquivos, eles têm a extensão TMP, né? De temporário. É um arquivo temporário. Normalmente em atualizações de programas, a própria atualização do Windows deixa muito lixo. Isso é considerado lixo. Então a limpeza de disco, por padrão, irá excluir os arquivos com extensão TMP. Outra ferramenta é o agendador de tarefas. Agenda o que se é do computador? Programas. Para quê? Para serem executados numa periodicidade. Então, por exemplo, pode ser
diariamente, semanalmente, mensalmente ou somente uma vez. Então eu posso programar toda sexta-feira, às 18 horas, executo o desfragmentador. Então eu deixo isso agendado. Eu posso agendar todo dia 28 do mês, executar a limpeza de disco, por exemplo. Eu posso agendar para diariamente, às 18 horas, abrir o campo minado. Não importa. Sendo um programa, eu consigo agendar para que seja executada aquela tarefa. Né? Então, eu consigo programar isso. E a outra ferramenta que nós falamos foi o sensor de armazenamento. Vamos falar sobre outras ainda hoje. O sensor, quando executado, ele consegue verificar se os meus discos estão com problemas lá em relação à sua área ocupada, à sua área livre. Então ele consegue verificar não só o meu disco principal, se eu tiver um segundo HD ou um SSD externo, né? Por padrão, os nossos discos lá são os HDs de hard disk, disco rígido. Hoje, tem os novos, que são os SSD, né, que são conhecidos como discos sólidos, que é igual um HD. A diferença é que ele é mais rápido. Né? O acesso aos dados são muito mais velozes. Então, a probabilidade é de substituir os HDs por SSDs. Os computadores novos já vêm com SSD. Vocês não vão mais encontrar HD lá nas máquinas. Se eu comprar um computador usado, é óbvio, né? Um mais antigo, eu vou ter HD ainda. Tá? Mas estão sendo substituídos. Então, tudo aquilo que vale para o HD, vale para o SSD. Então, é o disco principal de armazenamento das informações. A diferença é o acesso ser mais rápido. E isso influencia muito em velocidade, tá? Quando a gente fala lá em acesso ao disco e ele ser lento demais, é isso que faz o desfragmentador de disco, né? Ele vai permitir que o acesso às informações sejam mais rápidos. O SSD é pelo menos 10 vezes mais rápido que um HD. Né? Porque eu tenho que ir lá no disco, ler a informação e carregar ela lá para a memória RAM do computador. Depois, nós falamos aqui sobre o explorador de arquivos, como ele é chamado. Né? O explorador de arquivos. Até o Windows 7, né? O Windows 7 ainda é o Windows Explorer. A partir do 10 eles mudaram o nome, mas é a mesma coisa. Né? Ou seja, é onde eu administro discos, pastas e arquivos. Então é por aqui que eu vou administrar lá a minha estrutura de pastas que estão dentro dos meus discos. Ele vai me exibir aqui uma barra de navegação, onde eu tenho os discos e as pastas, as respectivas pastas, e no lado direito, no painel da direita, que é chamado de painel de exibição, ele irá me mostrar os arquivos, subpastas daquele disco, daquela pasta selecionada aqui. Então eu tenho um painel de navegação, né, que, conforme aquilo que eu escolha, aqui na navegação, ele vai exibir no meu painel de visualização. Por que é aqui que eu administro discos, pastas e arquivos? Porque aqui eu vejo tudo. Né? Então eu vou mover, copiar, deletar, renomear, criar pastas. É por aqui que eu faço isso. Aqui que eu tenho o visual de tudo. Né? Eu quero pegar lá um arquivo e copiar do C para o E.
por exemplo, de um disco para outro, de uma pasta para outra. Eu quero excluir arquivos que eu não desejo mais, né, ter eles. Então, eu venho aqui, porque aqui é o local onde eu encontro tudo no meu computador. Aí eu quero procurar alguma coisa, eu tenho uma barra de pesquisa aqui. Né? Quando a gente tem muita coisa no disco, aquilo ali é útil pra caramba. Né? Nós falamos lá que os caracteres inválidos para nome de arquivos, vocês estão lembrados disso? Falamos caracteres que não são válidos para nomes de arquivos. Então a gente tem lá, por exemplo, asterisco, ponto de interrogação, barra normal, barra vertical, barra invertida, sinal menor que, maior que, aspas dupla, porque aspas simples pode, 2 pontos, são caracteres que eu não posso dar como nome de arquivo. Ele às vezes dá mensagem, o nome do arquivo é inválido, às vezes ele não fala nada. Ele simplesmente, tu tenta salvar, ele não salva. Então isso é muito cobrado em provas. Porque esses caracteres são usados para outras coisas. Por exemplo, o asterisco e o ponto de interrogação são coringas. São coringas que eu uso para fazer pesquisa. O cara diz assim, eu quero todos os arquivos do Word. Então ele escolhe lá, por exemplo, um disco, vai lá e coloca. O que substitui todos? Asterisco. Do Word, docx. Então ele vai em busca somente dos arquivos do Word, com qualquer nome, de qualquer tamanho. Então ele é um coringa. Por isso ele não pode ser usado em nomes de arquivos. Então normalmente as questões, elas se apresentam assim. Dentre as alternativas abaixo, qual delas ou quais delas possuem arquivos válidos ou inválidos? Ou nomes de arquivos válidos ou inválidos. E aí eu vou ter que ver lá, onde tem um caractere desse, eu não posso usar. Ele não é válido. Ele é inválido porque ele não salva, tanto para arquivo quanto para pasta. Pasta eu também não vou poder usar esses caracteres aí. Um arquivo, ele pode ter até 256 caracteres. 256 caracteres. Pode ter acentuação, pode ter espaço em branco, mas não pode ter aqueles caracteres. Por que eu posso ter até 256 caracteres no nome de arquivo? Porque quando tem uma queda de luz, o guri passa correndo e arranca o fio da tomada, que acontece lá, da queda de energia, trava tudo. E aí o Windows pega a primeira linha, que normalmente é um título, e salva como recuperação daquele nome. Já falei que nós temos as pastas, bibliotecas acaba aqui no 7. A partir do 10 não é mais bibliotecas, mas as pastas continuam. Documentos, imagens, músicas, vídeos. Se eu for salvar um arquivo do Excel, do PowerPoint, do Word, do Writer, do Calc, de algum aplicativo, ele vai apontar diretamente para documentos se eu não escolher um outro local, quando eu salvar. Se eu salvar um vídeo e não escolher um local, é aqui que ele salva. Então, essas pastas são do sistema. E elas são divididas por usuário. Vocês lembram das contas de usuários? Então, meu login, quando eu compartilho o computador com 2 ou mais pessoas, que é comum nos órgãos públicos e muitas empresas privadas também. Eu vou compartilhar a máquina através das contas. Que tipo de conta eu posso ter? Que tipo de conta eu posso ter? Administrador e usuário padrão.
Tá? Então, a conta administrador tem poder absoluto. É ilimitado. Instala, desinstala, altera configurações, cria novos usuários, deleta o usuário, faz tudo. Um administrador faz o quê? Tudo. E o padrão é limitado. Não cria novos usuários. Não pode alterar senha de ninguém, a não ser a dele. Ele vai ter acesso lá às configurações básicas, plano de fundo, papel de parede, cores das janelas, mas ele não vai instalar, desinstalar programa, alterar configurações do Windows. Ele é limitado nessas ações. Caiu numa prova, eu falei aqui, naquela última aula, que dizia lá, o Windows é um software básico, mais precisamente um sistema operacional. Quando começa a falar sobre isso, por isso que nós falamos das características básicas, porque os caras botam isso nas provas. E se é uma assertiva, uma afirmação de algo, e eu não conheço essas terminologias, já vou ter chance de errar. Porque eu não sei se é um software básico, se é um sistema operacional. Agora vocês já sabem. Então ele diz lá, o Windows é um software básico, mais precisamente um sistema operacional, que permite o compartilhamento do computador com 2 ou mais usuários através de contas. E essas contas poderão ser todas padrão. Falso. Mas é todo bonitinho. Todo escrito de uma maneira que induz ao erro. Isso aqui é verdadeiro. Mas não posso ter todas as contas padrão. Tem que ter no mínimo um administrador. Posso ter todas as contas administrador? Sim, posso. Mas não posso ter todas padrão. Então, mas isso já caiu, não vai cair de novo. É falsa essa afirmação também. Porque a questão ela tem que ser inédita. Mas o assunto se repete. Vocês, quando começam a fazer questões, vocês vão se deparar com questões que vocês acham que ela já caiu. Mas, na realidade, foi o assunto, que não tem o que inventar. Então, fazer questões é importante. Fazer questões da banca. Não tem edital ainda, faz do último. Relacionado ao meu cargo, a escolaridade exigida, ou seja, dentro daqueles pré-requisitos. Quando vocês começam a praticar, e a maneira de praticar para concurso é fazer questões, não tem outra. Não existe. Eu vou praticar, eu vou ler os meus resumos, vou dar aquela estudada, memorizar coisas que têm que ser memorizadas. Na minha época se chamava de decoreba. Decore isso aí, guri. Começar a memorizar essas coisas. E fazer questões. Que daí ninguém segura vocês. Ninguém. Mas eu tenho que ver o episódio novo da série. Não! Vocês têm que estudar. Depois assiste a série com 5 mil no bolso por mês. 8 mil. Depois dá para ver série à vontade. Tem que ficar esperto agora e aproveitar a oportunidade que estão na preparação. Que 80% dos candidatos que concorrem com vocês não vão estar preparados, não vão estar. Não vão mesmo. Vocês vão se surpreender. Então, um arquivo, ele é constituído de um nome normalmente fornecido pelo usuário e de uma extensão. A extensão ela pode ser 3 ou 4 caracteres. Então, por exemplo, nós temos lá os arquivos exe, os arquivos .com, os arquivos .dll. Isso aqui tudo é executável, de sistema.
São arquivos do sistema, isso eu não mexo, não altero. E tem aqueles arquivos do usuário, que vai ter lá, na maioria das vezes agora, 4 caracteres. Então, Word, Excel, PowerPoint, DocX, XLSX, que parece modelo de moto, né? E o PPTX, que são extensões de arquivos. Uma extensão de um arquivo identifica que família ele pertence. É como um sobrenome. É onde ele pode ser aberto. Que programa lê aquele arquivo. Eu não posso abrir um doc num XLS. Né? No entanto, eu posso pegar um doc do Word e abrir como um ODT lá, do Writer, que é um editor de texto. Então, eles são compatíveis. Eu posso abrir um XLSX lá no Calc. Né? ODS é a extensão do Calc. Estou dando um exemplo, você não precisa anotar isso, só para quem tem LibreOffice. Não? Mas, porque são compatíveis. É o mesmo tipo de programa. Pertencem à mesma família. Editores de textos, planilhas eletrônicas, software de apresentação. Então, isso são coisas importantes, porque às vezes caem essas coisas na prova. Eu não me lembro, eu não me recordo, né? Porque a gente não estudou. Porque estudar não é só vir em sala de aula, viu aí em casa? Né? Não é só assistir a videoaula. Eu tenho que rever os conceitos que eu aprendi. Porque amanhã eu esqueço. Eu já vou ter outra disciplina, e aí já embaralha tudo na minha cabeça. Não dá, a gente tem que fazer o nosso cérebro como um HD. Né? Separar lá por partes, como fazia o Jack Stripador, e colocar essas informações lá dentro. Mas só tem uma maneira da gente fazer isso. Só tem uma forma. Eu vou ter que persistir naquele conhecimento. Porque eu vou esquecer, é normal, é comum. Eu não gosto disso aí, eu sei que não gostam. Não, porque é teoria. Mas prova é teoria. Todo mundo gosta de navegar, de usar isso, todo mundo gosta. Não? Mas falou em teoria da informática, que coisa chata. Né? Uma das coisas que não é feita aqui, ó, é a exibição da extensão. Eu tenho o nome dos arquivos, mas não são exibidas as extensões. Por que que não é exibida a extensão? Para que o usuário não renomeie, para não dar erro, para não dar problema. Só para confirmar, aqueles caracteres são os que não podem ser utilizados no nome de pasta e de arquivo. Isto, exato, esses não podem ser usados. Né? Então, a extensão eu não posso alterar. Né? Eu não posso alterar a extensão. Os arquivos de sistema, eles são ocultos. Eles nem aparecem. Para que o usuário desavisado não vá lá mexer nele. Porque acaba. Né? Eu vou lá, pego um WinSock 32 ou 64.dll do Windows. Vou lá e mudo o nome dele. O que vai acontecer? Acaba com o meu sistema operacional. Então, eles são ocultos. E as extensões dos arquivos também, não importa o tipo de arquivo. Para que o usuário, se ele vier aqui, qual é a tecla de atalho para renomear? Viu como vocês não estudam? F2. F2. Na última aula nós falamos das teclas de atalho importantes. Importantes aqui. Tem aquelas que são as universais, que eu uso em qualquer programa. Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Z, F1, Ctrl+P. São aquelas teclas de atalho que eu estou na internet, no Writer, no Word, no Excel, no PowerPoint, não importa, no Windows.
elas são usadas. Caiu agora em São Paulo lá, que um aluno foi fazer a prova, né? Caiu lá, ao selecionar uma pasta no explorador de arquivos, para selecionar tudo, após selecionar a pasta, qual a combinação de teclas deverá ser utilizada? Ctrl A, que é a tecla de atalho. Ctrl A. Quando eu pressiono Ctrl A aqui, ó, Ctrl A, ele seleciona tudo. Todos os arquivos, pastas, subpasta que estejam no painel aqui de visualização. Seleciona aqui a pasta X, o disco Y, Ctrl A e vai selecionar tudo. Ctrl A de AL, né? E eu sei que há uma confusão, porque quando a gente tem lá a aulinha de Word, é Ctrl T para selecionar todo o texto. Né? É ou não é? Ctrl T seleciona todo o texto do documento. E aí é sempre a confusão. Assim como qual é a tecla de atalho para renomear mesmo? F2. Caiu numa prova que dizia o seguinte: uma planilha do Excel, para ser renomeada, uma planilha está dentro de uma pasta do Excel. Quando eu abro o Excel, o seu arquivo é chamado de pasta. E lá dentro eu posso ter N planilhas. E aí ele falava assim, para renomear, não era o arquivo do Excel no Windows. Uma planilha dentro do Excel, né? Do seu arquivo. Para renomear, é suficiente selecionar a planilha e pressionar F2. Aí a gente aprende no Windows que F2 renomeia. Mas lá não. No Excel, F2 abre a célula para edição, é outra função. Então a gente não pode pensar assim, aquela tecla de atalho que eu uso ali, eu vou usar lá. Por isso eu falei das universais, aquelas, que são aquelas que em qualquer programa eu uso. Também há a possibilidade de selecionar os arquivos, eu vou mudar aqui para detalhes, né? Selecionar assim, ó, eu posso clicar e arrastar, e eu vou selecionar. É possível selecionar com Shift, um clique numa extremidade e um clique na outra. E aí ele seleciona sequencialmente, usando a tecla Shift. Né? Mantém pressionada, dá um clique numa área, normalmente numa extremidade. Eu quero intercalado, eu uso o Ctrl. Quando eu quero selecionar arquivos ou pastas, subpastas que não estão juntos. Então eu uso o Ctrl. Shift, sequencial, Ctrl, intercalado. Tá certo? Então, são possibilidades de seleção aqui. Selecionar tudo, Ctrl A de AL. O explorador de arquivos, às vezes eles cobram questões lá associadas às propriedades. E as propriedades, né, conhecida agora no Windows 10 como configurações, são as propriedades do objeto que eu selecionei. Então, por exemplo, tanto num arquivo, por exemplo, né, as propriedades de um arquivo, as informações principais, tamanho, local onde ele se encontra, data da criação, são propriedades. Se for de uma pasta, vai ter lá subpastas, se existem, né? Quantidade de arquivos que tem naquela pasta. E vai ter também lá
a data da criação e local onde se encontra. Se for de um disco, vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar crisântemo e vou lá em propriedades, botão direito, propriedades. Então ele vai trazer lá o tipo de arquivo, o local, o tamanho, a sua criação. Então são informações que ele vai trazer, são propriedades, é próprio daquele objeto que eu estou selecionando. Se for uma pasta, ele vai trazer as propriedades de pasta. O tipo, é o local, o tamanho, quantos arquivos tem e se tem subpastas lá dentro dela. Então são tipos de informações lá. Bom, eles cobraram mais de uma vez já isso, de propriedades. Em propriedades de um arquivo, pode-se ter as seguintes informações, era uma assertiva. Aí eu lembro, tamanho, local, o tipo de arquivo que é aquele. Se for pasta, quantos arquivos tem, o local, a criação. Então a gente tem que lembrar, é muita informação, eu sei, mas, se for de um disco, por exemplo, as propriedades do disco, ele vai trazer lá o sistema de arquivos, que todo Windows agora é NTFS. Esses sistemas de arquivo aqui, uma das funções que ele mudou, porque não era NTFS antes do Windows 7, ele muda para permitir o compartilhamento do espaço em disco pelos usuários. Para ele separar as pastas de cada usuário, sua área de configuração. Vocês já compartilharam um computador com alguém, com contas? Vocês vão ver que ele vai manter os atalhos de vocês, o plano de fundo, lá o papel de parede que vocês deixaram, como se ninguém mais usasse. Então, por quê? Porque é separado nesses sistemas de arquivos as áreas de cada usuário, para quando entre com o login ele faça aquela associação. Essa área do usuário X ou do usuário Y. Vai me dar o espaço usado, o espaço livre. Vai me mostrar um gráfico aqui em formato de pizza, me mostrando lá pelas cores o espaço usado e o livre. Vai permitir as ferramentas. Nós falamos sobre algumas aqui. Nós temos aqui as ferramentas. Era conhecida antigamente de ScanDisk. Hoje eles não usam mais esse nome. ScanDisk. Hoje eles chamam de verificação de erros. Essa ferramenta varre o disco à procura de erros que são erros físicos, não de informação de dado lógico. Porque quando ele encontra uma área danificada do disco, que é muito comum, ele pega aquela informação e leva para uma área livre e boa e bloqueia aquela área para não ser gravada mais informação. Assim, o disco corre risco o tempo inteiro de corromper a área física. Porque que nem um disco de vinil, que fica lá girando, e tem um cabeçote de leitura e outro de gravação. Se dá uma queda de energia, qualquer coisa lá, o cabeçote vai voltar para a sua área original e arranha o disco. E aí pode danificar a área física. E esse cara aqui faz isso. Se ele encontra os erros, ele corrige dessa forma. Tira dali, leva para uma área livre e boa e bloqueia para o sistema não usar mais aquilo. Os discos antigamente iam ficando pequenos, só de área danificada. Porque as pessoas faziam assim, desliga. O iniciar, desligar, existe por um propósito. Senão todo mundo ia arrancar da tomada. Então, o iniciar, desligar, ok, ele vai travar o disco. Antes de parar a parte elétrica, ele vai travar ele, recolher os cabeçotes para o local original,
para não acontecer esses problemas, né? Para que não ocorra a desfragmentação e o backup. O backup é outra ferramenta importante, né? Quando a gente tem backup, significa cópia de segurança, né? Backup significa cópia de segurança, que hoje é importantíssimo, muito mais do que antigamente. Porque hoje a gente não corre o risco de perder as informações ali, porque há a possibilidade até de recuperar dados. Tem programas, tu paga R$200 aí, baixa o programa e recupera dados. Dados que tu nem sabia que existiam ainda, tu vai recuperar. Né? Aqueles Dell, né? Dos antigos namorados, namoradas lá, fotos, vocês podem recuperar. Mas o problema todo é um malware. Malware é o quê? O que é um malware? Qualquer código malicioso. E tem um malware aí, que é um ransomware, que está acabando com as empresas que não têm backup. Está acabando. Ransom de resgate. Então ele criptografa os dados lá no HD e pede resgate para dar a chave. Tem uma empresa que pagou 60 milhões, outra 90 milhões. Aquelas que não pagam, os dados são vendidos lá na Deep Web. E o cara se salva disso como? Tendo um backup. Só que um backup hoje tem que ser offline. Porque quando ele invade o disco principal, ele vai invadir o backup online também. E até a nuvem, muitas vezes. Nuvem, cloud, que fisicamente não está aqui. Está distante. Por isso é chamado assim de nuvem. Então eles têm capacidade hoje de ganhar dinheiro. Os caras ganham dinheiro com isso. 2021 ou 2021 foi atacado o Ministério da Saúde. Dados de 130 milhões de brasileiros estão lá na Dark Web sendo vendidos. 130 milhões, tu está no meio dessa. Se tomou vacina, foi a posto de saúde, tu está lá, fez uma consulta no SUS, está lá, é aposentado, recebe benefício, está lá, vai estar lá. E os caras vendem os dados lá e ganham dinheiro, porque vai ter quem compre. Pois não? Esse ransomware, ele é tipo um vírus que vem de fora? Ele é um malware, vem externamente. Ele pode ser instalado presencialmente, se a empresa não tiver segurança, ou pode ser remotamente. Chega como um arquivo legal e tal, como uma foto, um vídeo. Pode ser num site que tu acessa um site, ele faz um download daquele ransomware, ele vai criptografar os dados. Eles não estão dando muita bola para o usuário doméstico. O negócio dele é as empresas. Mas, de qualquer maneira, mesmo como usuário doméstico, eu tenho que ter backup. Tem que ter backup das informações, que é a cópia de segurança. E o Windows tem o backup. O Windows vai ter lá o backup e, ao mesmo tempo, tem a restauração. Tem o restaurar. Restaurar o quê, professor? O backup. Porque quando eu crio um backup, por que tem as pastas lá? Por que existem as pastas? Se eu não crio as minhas, para organizar os meus dados, pelo menos o Windows tem as pastas lá, documentos, imagens, vídeos, músicas, para no mínimo eu ter um pouquinho de organização. Então, por exemplo, eu não tenho pasta nenhuma, eu uso as do Windows, vamos supor. Eu vou lá, quando eu entro em backup,
eu marco lá as pastas do sistema e ele vai compactar todos os dados que estão ali e criar um arquivo só onde ele vai me pedir o nome daquele arquivo. E aí eu vou lá, dou o nome do arquivo X. E ele dá a extensão BKP. BKP, a extensão do arquivo de backup. E guardo esse arquivo em outro disco, né? Que já caiu em prova que era seguro fazer backup no mesmo disco. É falso isso. Eu posso fazer? Posso. É seguro? Não é. Não vai ser. Como é que eu vou ter segurança do backup no mesmo disco? O original e a cópia junto. Então, é lógico, né, para vocês isso, tá? É lógico. Aí, se der um problema no meu HD, no meu SSD, no meu disco, né, eu vou lá, pego aquele, sei lá, DVD, pendrive, e entro agora no restaurar. E ele vai implodir aquele arquivo, recriando todas as pastas com os arquivos certinhos lá dentro. Então, eu tenho o backup para fazer a cópia e tem restaurar, que é a restauração. Normalmente a gente faz isso pelas configurações do Windows. Ainda aqui chamado de painel de controle. Então, eu tenho backup e restauração. Eu tenho lá backup e restauração. Backup, cópia de segurança. E restauração para restaurar um arquivo de backup caso tenha dado um erro no meu HD. O Windows, como qualquer outro sistema operacional, incluindo o Android do telefone de vocês, ou o iOS, se for um iPhone, né? Tem lá também a facilidade, a central de facilidade de acesso. Significa para quem é PCD, né? Pessoas que têm algum tipo de deficiência. Tem a lupa, o teclado virtual, que nós vimos lá, que está dentro dos aplicativos do Windows, né? Conexões de remota de área de trabalho. Isso aqui os caras usavam muito antigamente, até para o usuário doméstico. Os caras tinham uma pegadinha que fazia tu ter uma conta de um provedor. Porque além de tu pagar a operadora de telecom, tu ainda pagava lá um Terra, um UOL, do tipo. Eu não pagava, porque eu sabia que era sacanagem deles. Né? Então não precisava daquilo. E uma das coisas que esses caras faziam era vender um discador, que não era linha de escada, né? Lá no início. Eles te entregavam um discador, um programinha que discava já para a conexão com a internet. Então, para eles não terem trabalho, já que eles te davam suporte 7 dias por semana, 24 horas por dia, eles deixavam aberto a área de trabalho, a conexão remota da área de trabalho. E aí, de forma distante, lá da empresa, eles entravam no teu computador. Isso é um enorme de um perigo. Né? Eu não posso deixar isso aberto. Em algumas ocasiões a gente precisa. Né? Mas eu não vou abrir mais essa conexão remota. Remota e distante, certo? Não combinado? Aquilo que é remoto porque está distante. Então, significa que a pessoa não está aqui, ela está lá de São Paulo mexendo na minha máquina. Porque hoje tem programas que eu baixo naquele instante, gero uma senha, eu passo para a pessoa e ela entra no meu computador. O suporte online hoje é feito assim. Mas se eu deixar isso aqui aberto, qualquer um pode entrar. Qualquer hacker, cracker, consegue entrar. Nem vou falar sobre data e hora, né? Porque não há necessidade, né?
Mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, o que define data, formato de data, de hora, tá? É o idioma. Tá? O Windows ele pode ser instalado e configurado para qualquer idioma. Aí se eu escolher o idioma inglês dos Estados Unidos, por exemplo, ele vai pegar formato de data de hora lá americano. Né? AM, PM, para hora, vai colocar mês, dia e ano, ao invés de dia, mês e ano. Então, isso que vai definir. Então, a nossa data e hora aqui, nosso calendário, ele é definido pelo idioma português-Brasil. Tá? E a gente pode configurar lá para qualquer idioma. Os gadgets, tá? São ícones. É igual a ícones, que eu posso inserir lá, por isso eles são chamados gadgets da área de trabalho. Né? Então eu posso ter, além desse, eu posso ter outros online. Eu vou lá e baixo o gadget que eu quero. Por exemplo, eu quero lá um medidor de CPU. Então ele já está lá, ó, e ele vai ficar na minha área de trabalho. Ele vai ficar lá. Sempre aqui, ó, no lado direito do relógio, na área de notificação da barra, nós temos o botão lá, que quando a gente aponta, só apontar já é suficiente para ele exibir a área de trabalho. Se eu clicar, ele se mantém, minimiza as janelas abertas e passa para a área de trabalho. Então, um gadget é isso aqui. Né? É um botão que eu escolho lá para a minha área de trabalho. Eu posso pegar outros. Quem viu, conheceu o Windows Vista já vinha com uma barra lateral aqui na área de trabalho cheio de gadgets. Ele já vinha automaticamente. Que eu podia incluir, né, substituir, tirar eles dali, mas o Windows Vista ainda bem que não durou muito tempo, né, porque foi o pior sistema operacional que a Microsoft teve, desde do início do sistema operacional a partir do Windows XP, porque antes precisava do DOS para funcionar o Windows, né, mas foi o pior porque ele era controlador, além de lento, pesado. Por isso que mudou em seguida para o Windows 7, lá. Personalização, né? A gente tem que lembrar do seguinte, tá? Volta e meia os caras cobram essas coisas. Tá? A personalização, ela envolve um conjunto, um tema, como a gente costuma chamar. Para alterar um tema, ele vai alterar lá o tema que eu escolher. Plano de fundo, papel de parede da área de trabalho. Ele vai permitir que eu defina as cores das janelas, que é chamada de aparência. Se eu quiser um protetor de tela, então eu consigo colocar um protetor de tela junto com o tema. E ainda tem as configurações, que é a resolução. Para quem estava aqui no início da aula, viu que eu alterei a resolução. Né? Alterei a resolução para 800 por 600. Quando aparece assim, por exemplo, né, 800 por 600 são pixels, que é a resolução em pixel. 800 na horizontal, 600 na vertical, que é a pior resolução que tem. A pior que tem. Já te dou a palavra. Pixel é um ponto por polegada, tá? Tu não queria falar? Me pareceu que tu fez assim. Pixel é um ponto por polegada. Então, quanto maior a quantidade de pontos que eu tiver por polegada, melhor. 800 pixels, 600 pixels não é nada hoje. Qual é a diferença? A diferença é o tamanho das janelas e dos ícones.
quanto menor a quantidade de pixel definida, pior será a qualidade da imagem, mas maiores ficarão os ícones e janelas. Quer ver um exemplo disso? Ó, se eu escolher qualquer um desses aqui acima, ó, ele vai diminuir, vocês já vão perceber aqui o tamanho que vai ficar tudo. Tudo que a gente abrir será menor. As janelas, os ícones. Não importa a configuração que eu fiz aqui. Quando voltar lá agora, ó, a resolução 800 por 600, tudo ficará maior. Caiu numa prova, era sobre o Windows XP, tá? Mas que não muda muito em relação aos demais. E que dizia o seguinte: em propriedades de vídeo, na guia configurações, que é igual a resolução, quanto maior a quantidade de pixel, definida, melhor será a resolução da imagem na tela e menores ficarão os ícones e janelas. Falso. É falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Assim como o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a quantidade de pixel, maiores ficarão os ícones e janelas, mas pior será a resolução. Então, se eu entender eu sei o outro. Maior quantidade de pixel, melhor a imagem na tela, menores os ícones e janelas. O contrário é verdadeiro. Menor quantidade de pixel, pior a resolução da imagem, maiores serão os ícones e janelas. Tá certo? Eu posso definir aqui, normalmente, essas opções de energia, tá? Normalmente a gente usa ela quando é um notebook, tá? Para a bateria do notebook ficar com mais reserva lá, quando não se está usando a energia, quando não se usa o computador durante muito tempo, eu posso criar um plano lá de energia, determinar que o monitor de vídeo se desligue, por exemplo, como estava aqui no início da aula, que eu alterei. Quem estava aqui deve ter visto. Estava 10 minutos. Então, 10 minutos sem mexer no mouse ou no teclado, e ele desliga o monitor. E estava 30 minutos desligar os discos. Se por 30 minutos não usou, não tem nada em processamento, ele desliga, é um suspender, até eu mexer no mouse de novo lá, para ele voltar. Então, eu posso criar um plano de energia. Programas padrão. O que é um programa padrão? Por exemplo, vocês usam a internet, navegam, usam o navegador lá. O Windows tem o seu navegador padrão, o Edge, que é o Microsoft Edge. Antigamente era o Internet Explorer, já era, não é atualizado já há um ano. Ele já não é mais atualizado, então tem agora o Microsoft Edge, que é o navegador. Esse é o navegador padrão. Mas eu quero o Google Chrome, então eu vou lá em programas padrão e escolho que o meu navegador será o Google Chrome. Eu quero que todo o texto seja aberto com o Writer. Então eu venho aqui e escolho. Claro, eu tenho que estar instalado o programa aqui, é óbvio para isso, né? Vou lá e escolho. Eu quero que as minhas planilhas, não importa se foi criada no Excel, abra no Calc. Eu venho aqui e escolho o programa padrão.
Significa que quando eu der 2 cliques num arquivo, ele vai abrir naquele programa. Quando eu clicar num link, que a gente não aconselha clicar em links, né? Ele vai abrir naquele navegador que foi definido como padrão aqui. Se eu não definir nenhum, o Windows escolhe por mim. E ele vai dar sempre o quê? Prioridade para os programas dele. Né? Então ele vai abrir lá com o Edge os links que eu clicar, se eu não escolher um outro. Ele vai abrir sempre o Word, o Excel, o PowerPoint, porque são programas da Microsoft. Isso são os programas padrão. São aqueles definidos para quando eu clicar num ícone de um programa ou num link, ele abrir diretamente aquele programa que foi definido aqui. É diferente, né? Eu abro o programa, é uma coisa. Eu abro um arquivo, ele vai abrir naquele programa compatível conforme a extensão. Lembra da extensão? Extensão do arquivo. Então ele vai abrir um programa compatível com aquela extensão. Se é TXT, vai abrir lá no Word. Ah, não tem o Word, não tem o... Vai abrir o bloco de notas. O WordPad. Vai abrir um editor de texto do próprio Windows. A extensão é para isso. Para identificar que tipo de arquivo é e que programas ele será aberto. E é associado sempre com os programas padrão. Tem região e idioma aqui, que nós já falamos sobre isso. Né? Que isso aqui que vai definir lá a moeda, formato de data de hora, o idioma usado, o teclado. O teclado que vai ser configurado automaticamente para a nossa região será a ABNT, português ABNT 2 atualmente. Associação Brasileira de Normas Técnicas, segunda versão. Esse é o teclado que nós vamos ter lá. Se configurar para outra região, será outro tipo de informação. Mas a região e idioma, que vai definir lá, por exemplo, no Excel, quando eu clicar lá, estilo de moeda, ele vai pegar aquela que foi definida aqui. Direto. Eu posso escolher lá dólar? Posso. Euro? Posso. Mas qual é o padrão? Conforme a região e idioma que foi definido aqui. Esses tempos caiu uma questão sobre sistema. Eu acho até que eu tenho ela aqui. Vou ver. Depois a gente fala sobre essas questões aqui, tá? Eu ainda tenho ela por aqui, tenho certeza. Bom, depois a gente vê isso, tá? Mas eu sei que eu tenho ela aqui, se não está nesse arquivo, ele está em outro, tá? Mas falava sobre o sistema, que dizia o seguinte: no Windows 10, para ver a versão do sistema operacional e outras informações, qual a ferramenta deverá ser acessada. Aí vinha lá umas bobagens, e vinha, apesar de ser o Windows 10, ele falava, como resposta correta, clicar em iniciar, painel de controle, sistema sobre, que esses são os passos, né? Lá no Windows 10. Mas o Windows 10 é iniciar, configurações, sistema sobre.
né, que é sobre o sistema, no caso. Aqui já é um pouquinho diferente, né? A gente escolhe lá o sistema e ele já vai nos trazer as informações lá. Tá? Vai nos dizer lá o processador, o tipo de sistema que está sendo usado, né? Porque nós temos 32 bits ou 64 bits. Que isso é ligado diretamente à arquitetura da placa-mãe do computador. Porque se eu tenho uma placa-mãe com 32 bits, eu vou ter que ter um sistema operacional com 32 bits. Se eu tenho a minha placa-mãe como 64 bits, o sistema operacional será 64 bits. Tem que ser compatível. Quando a gente fala assim, só para explicar isso para vocês, em 32 bits, 64 bits, é o poder de processamento da via de dados. Tá? Então, internamente, numa placa-mãe, nós temos estradas ou caminhos. Tá? Essa estrada é chamada de barramento lá. Esse barramento são as estradas lá entre processador, memória RAM, memória ROM, HD, portas externas como USB, etc. Então aqui dentro tem caminhos. Tem caminhos aqui. Né? E esse caminho é chamado de barramento, que é uma estrada ou via de dados por onde os dados trafegam. Como é que sai na impressora o que eu mandei imprimir? Não vai voando, né? Ô, impressora, cheguei. Não, usa esse caminho, essa estrada. Então, cada porta, não, cada porta que eu tenho lá, eu vou ter um barramento. Tem um barramento USB, tem um barramento serial, barramento paralela, tem um barramento interno, só interno, tem o barramento externo das entradas e saídas que eu tenho no computador. E isso pode ser, né, mais largo ou mais estreito, essa estrada. Se é 32 bits, obviamente que é mais estreito. Né? Eu, quando comecei na informática, lá em 80, eu comecei com 5 anos, não é que eu seja velho. Né? Eu usava primeiro o grande porte. E depois, os primeiros microcomputadores eram 8 bits. 8 bits é igual a 1 byte, é um caractere. Então, ele tinha capacidade de mandar por barramento 1 caractere por vez. Depois veio 16 bits, que são 2 bytes. Então, eu já posso mandar 2 caracteres junto, paralelo na estrada, como a Freeway aumentou o número de vias de rolamento. 32 bits são 4 caracteres. 4 bytes. Então, eles vão junto, obviamente que aumenta a velocidade da máquina, que é este caso, os 32 bits. Ah, eu vou poder processar de 4 em 4 caracteres por vez. Se fosse 64, seria de 8 em 8 caracteres por vez. O tamanho da palavra que eu consigo processar de uma única vez, o tamanho da palavra define também a velocidade do computador. Os computadores, hoje, o padrão atual todo é 64 bits. Então, eu vou baixar algum programa, tem que ser de acordo com o barramento que eu tenho na minha placa-mãe. E os caras cobram isso. Então, eu tenho versão do Windows 32 bits e versão do Windows 64 bits. Quando eu baixo um, uso um ou outro. Depende do meu computador. Assim como se eu for fazer um download de um programa qualquer, né? Se esse próprio programa não entrar na minha máquina e verificar essa arquitetura de barramento e ele decidir, eu vou ter que escolher. Então, é aqui que eu vejo. Né? Eu vou ver aqui o tipo de sistema, a memória RAM, o processador, que tipo de Windows que está sendo utilizado aqui, se ele está ativo ou não. Né? Ele vai me dizer lá, ó, Windows 7 Professional. E isso é em sistema, né? Que fica dentro de painel de controle.
Se for no Windows 10, eu entro em sistema e eu vou ter um painel de navegação, eu vou ter uma palavra lá sobre o sistema. E aí ele vai me trazer essas informações aqui que eu acabei de falar. A gente só tem que lembrar que o sistema operacional, ele pode ser de 32 ou 64 bits em relação a isso que eu falei. Como é que eu escolho 32? Depende da minha placa-mãe. Se o barramento dela, que é essa estrada por onde esses dados trafegam, é 32, o meu sistema operacional e todos os programas serão 32 bits. Se os barramentos da placa-mãe, que é esse caminho por onde os dados passam, é 64, o meu Windows terá que ser 64. Ah, ele será mais veloz, é óbvio, não preciso nem explicar isso, né? Será mais rápido. E qualquer programa que eu baixe terá que ser 64. Navegador, Google Chrome, né? Mozilla Firefox, Office com Word, Excel, PowerPoint, eles também são 32 ou 64, que hoje são os padrões da indústria. Atualmente, tudo está sendo 64. O que faz isso? Aumenta a velocidade da máquina, mas tem que ser compatível com o meu sistema operacional. Isso aqui tudo é do sistema operacional, né? Que nós estamos falando. O Windows Update. Update é de atualização do Windows. Tá? Então, normalmente, quando um sistema operacional, primeiro eu tenho que estar online. Né? Eu tenho que ter conexão com a internet para ele fazer as atualizações. O Windows 7 vai parar a atualização, inclusive de outros programas. Já chegou o limite, por exemplo, do Google Chrome. O Google Chrome, toda a versão que sair agora, não é mais compatível com o Windows 7. E isso acaba trazendo problema, né? Porque há vulnerabilidade, falhas lá, quando não há atualização. Mas o Windows Update é para fazer a atualização. Ele permite, inclusive, que eu escolha que outros programas da Microsoft também sejam atualizados. Tá? Então, para a atualização do Windows, qual a ferramenta? Update. Tá? O Windows Update, se for um software pirata, por exemplo, o cara vai deixar desabilitado o update, que eu posso escolher. E, obviamente, né, que eu vou estar com um problema na máquina. Né? Por quê? Porque a atualização de qualquer programa é obrigatória. Quando vocês estão no telefone de vocês, vem lá do Play Store atualizações. Aquilo é correção. Né? Na maioria das vezes é correção de alguma falha que foi encontrada, que os caras, os hackers, os crackers, se aproveitam. Então tem que atualizar, não dá para... depois eu atualizo quando eu for dormir. Não, atualiza. Tá? Porque é um risco. É um risco. O Chrome teve 5, 6 atualizações ao mês. Ao mês. Pouco mais de um mês. Tudo de vulnerabilidade, de falha encontrada que os caras conseguiram penetrar naquela rede, naquele computador, naquele telefone. O telefone é um computador de mão. Tudo que eu faço aqui, eu faço no telefone. Mas as provas ainda são relacionadas aos PCs, tá? Claro, a gente nunca pode esquecer, né? Por exemplo, eu vi mouse aqui. Lembrar que a gente pode configurar um mouse, né? Para um canhoto, por exemplo. Né? Vai lá e inverte os botões. Por que as provas, quando tem questão sobre mouse, eles colocam lá com o mouse configurado para destros? Para o canhoto não entrar com recurso. Na minha casa, eu sou canhoto, o botão que é o esquerdo meu, aqui, que é o principal, botão principal, passa a ser o direito dele lá, que é o secundário, que abre menu de atalho, menu de contexto, mas não executa nada. Né? O mouse eu posso configurar o ponteiro dele, veloz, médio, lento.
Eu posso configurar ele para que tenha um rastro quando eu arrastar ele. Né? Então eu consigo, assim como o teclado. Taxa de repetição de tecla, velocidade da taxa dela. Né? Então há configurações que podem ser feitas no hardware, através do software que está instalado. A gente tem lá as contas de usuário, né? Que nós já falamos. As contas de usuário, tem que lembrar, são 2 tipos de conta. A padrão e a administrador. Padrão limitado, administrador absoluto. No mínimo um administrador. Podem ser todas contas administrador? Podem. Podem ser. É obrigatório senha? Não é. É aconselhável. Mas não é obrigado a ter senha. Mas é importante, quando se compartilha o computador, que se defina o usuário com senha. Tá? Uma conta de usuário, para quem é um administrador, ele pode vir aqui e criar conta, alterar tipo de conta, alterar a imagem da conta, né? Criar novos usuários, alterar conta de um outro usuário. Tem inclusive o controle dos pais. Né? A gente tem lá controle dos pais. Por exemplo, eu crio conta que não precisa ser para o filho, filha, né? Mas para as pessoas que trabalham naquele ambiente, eu posso definir horário de acesso à internet, horário que pode usar o computador, com quem pode conversar pelo Skype, né? E outros mensageiros aí. Então pode se definir, por isso é chamado assim, controle dos pais, né? Que é muito comum. Por outros sistemas, os caras fazerem o controle interno dentro de uma instituição. Né? Ele define lá que tipo de sites podem ser acessados, se pode usar Facebook, Instagram ou não. Né? Então consegue se definir lá por um programa, normalmente um proxy, como é chamado. Tá? Então a gente tem essa parte lá. O firewall do Windows, né? Que o firewall é uma proteção contra acessos vindos da internet não autorizados. Isso é um firewall. É uma proteção. Ele não é um antivírus, não é um anti-malware, né? Um anti-spyware. Ele é uma proteção contra acessos que não são autorizados. Onde um hacker começa a tentar invadir o computador. É claro que qualquer especialista em informática passa pelo firewall do Windows, né? Tanto é que as empresas, por exemplo, não vão se basear numa proteção do firewall do Windows. Eles vão ter um sistema apropriado lá, né? Baseado em hardware e software, para evitar esses ataques. O firewall do Windows até um torrent, são aqueles software de downloads, né? De músicas e vídeos, até ele burla o firewall do Windows. Quando instala ele, ele já vai lá e cria uma exceção para ele. Ele mesmo vai lá. Então é uma barbada passar pelo firewall do Windows. Além do firewall, tem o nosso Windows Defender, né? E lá o Windows Defender, que esse sim é um antivírus anti-spyware. Windows Defender. É um antivírus e anti-spyware. Espião. Ah, ele está bem legal agora, tá? Os caras têm atualizado ele sempre. Tá? Mas ainda de qualquer maneira, quando se instala um antivírus de terceiro, ele desabilita o Windows Defender. Tá? Para evitar o conflito lá entre os dois. Um olhar para o outro achando que é um malware. Mas ele é hoje bastante atualizado. O Windows Defender tem um pago, né, que a Microsoft lançou, que ele é tão bom quanto um Kaspersky da vida. Aí. A recuperação, aqui também é outra coisa importante. Tá?
recuperação de um ponto de restauração, como é chamado. Então, consegue recuperar as configurações do Windows. Toda vez que a gente instala um programa, por exemplo, faça qualquer alteração de configuração do Windows, ele cria um ponto de restauração. Então, ele tem um calendário onde naquele dia, aquele horário, antes da instalação, ele salva as configurações do Windows. Não são os programas, pastas, nada. As configurações do sistema operacional, antes da instalação, ele deixa salvo. Porque um programa, quando a gente instala, ele altera essas configurações. Ele cria linhas de comando nas configurações do Windows. Altera pastas do Windows. Um programa, quando a gente instala, não é só na pastinha dele ali. Ele se espalha na máquina, colocando arquivos em vários lugares. Por isso tem o desinstalar. Não posso ir lá só del na pasta. Eu desinstalo para ele recolher tudo que ele instalou. Então, antes dessa instalação, ele cria esse ponto de restauração. Se porventura começa a dar problema no meu computador, a partir de instalar um programa, eu entro em recuperação e ele volta para esse ponto anterior onde funcionava a máquina. Ele não desinstala nada. Não exclui pasta nenhuma que porventura tenha sido criada. Ele só volta para a configuração lá do Windows. Hoje é chamado no Windows 10 de aplicativos e recursos, tá? Não programas e recursos. É onde eu tenho a lista de todos os programas instalados naquele computador. Assim como tem o gerenciador de dispositivo, que tem os drivers, né? Os programas do hardware, eu também tenho todos os softwares aqui. Então, eu posso desinstalar, caso o programa não tenha lá um desinstalador, né? Às vezes é uninstall no inglês, né? Eu posso vir aqui e escolher lá desinstalar, né? Que é o local correto para fazer isso. Tá? É desinstalar. Se eu for lá e excluir só a pasta do programa, por exemplo, vai começar a dar erro na máquina. Começar a dar assim, arquivo tal não pode ser executado. Né? Principalmente quando se liga ao computador. Erro tal, arquivo tal não encontrado, porque eles são espalhados no computador. E aqui o Windows ele marca cada lugarzinho onde ficou cada arquivo daquele programa. Quando eu usar o desinstalar aqui, ele tem o caminho de todos os arquivos daquele programa e ele retira. Desinstalar não vai para a lixeira, hein? Lembrem-se disso. Desinstalar é desinstalar. Não tem nada de lixeira. Eu posso alterar aqui, que é o mesmo que reparar, tá? Começa a dar problema lá no meu Word, por exemplo. Então, eu posso vir aqui no Office e mandar alterar, que é o mesmo que recuperar, reparar a instalação. Normalmente funciona. Tá? Normalmente resolve o problema ali. Essas são as coisas, tá? Que a gente precisa conhecer lá das configurações do Windows. Mas principalmente backup e restauração, programas padrão, contas de usuário, controle dos pais, são coisas que eu tenho que saber. O que é o que faz? O que é o que faz? Eu não preciso me aprofundar nisso. As ferramentas administrativas, ferramentas de sistema, desfragmentador, limpeza de disco, agendador de tarefas, sensor de armazenamento, né? O Windows Defender, o Firewall, né?
são coisas que a gente tem que fazer um esforço para dar uma estudadinha. Ah, não anotei aqui no meu resumo. Não anotou no resumo? Vai lá depois, em vez de procurar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né, no Google, vai lá e pede itens, ferramentas das configurações do Windows. No Windows 10 vai ter uma janelinha lá no Google, lá tem. Vai lá e te mostrar. Né? Normalmente o que é o que faz, mas principalmente esses que eu citei. Né? Que a gente tem que ficar mais esperto. Quando cair lá, sempre é o que é e o que faz. Nem vai pedir para vocês lá mexerem no computador. Né? Na prova a gente mente que sabe. Vou mentir lá que eu sei. Né? Que é isso que a gente faz. E quando entra lá, vão me treinar se quiserem. Né? Já estou nomeado, eles vão te treinar lá. Então na prova a gente mente. A gente vai lá, com tudo aqui na cabecinha, vão mentindo aqui, que eu sei. É isso que a gente faz. Tá bem? Vamos ver algumas questões aqui. Acho que algumas aqui eu já vi com vocês, tá? Mas, por exemplo, são modos de exibição. Quando a gente fala em modos de exibição, tá? Não muda muito em relação ao Windows 10. Só a maneira que eu acesso, tá? Eu tenho aqui na barra principal os modos de exibição. Modo de exibição que aqui do meu painel de visualização. No Windows 10 eu tenho uma guia chamada Exibir. Eu clico lá em Exibir e eu vou ter já aqui todos os modos de exibição, que são os mesmos. Ícones extra grande, ícones grande, ícones médio, ícones pequenos. E a gente tem lá detalhes, por exemplo, que a última vez que eu vi cobrar alguma coisa foi detalhes, tá? Tipo aquela música, Detalhes Tão Pequenos, do Roberto Carlos. Vamos ver se está aqui. Né? Então, isso aqui é detalhes. Então, por exemplo, eu consigo organizar aqui por nome, crescente ou decrescente, por data, né? Pode ser por tipo, por tamanho. Aqui ele vai organizar crescente ou decrescente, quando são detalhes, tá? Por exemplo. E aqui, obviamente, que tem um novo. Aqui, tem um novo aqui só. Então ele fala aqui, ó, o que vocês lembram lá que nós mostramos? Qual deles vocês lembram lá? Tem ícones médios lá? Tem detalhes? Vocês viram grupos lá? Mas blocos tem no 10, tá? Blocos, que é o novo que tem lá. Então eu vou ter blocos, mas eu não tenho grupos, tá? Então eu vou ter lá blocos, detalhes e ícones médios, que é o único novo que tem no Windows 10. Blocos, tá? É o único que tem. Uma das versões da família de sistemas operacionais desenvolvida, tá? Sobre o Microsoft Windows 10, sua configuração padrão, é correto afirmar. Ele diz aqui, ó, o Windows 10 é um sistema operacional que oferece suporte para diferentes versões dos aplicativos que fazem parte do Office. Bom, são da mesma empresa, né? O Windows 10 é da Microsoft, então isso aqui não dá para ter dúvida, tá? Que ele vai dar suporte desde as versões lá antigas, as mais antigas não é 2003, né? Ainda tem lá mais antiga que 2003, tá? Mas é verdade isso, essa é a correta, a letra A. Depois eu vou deixar essas questões para vocês e vocês leiam as outras alternativas, dá para saber por que elas não podem ser, né? A identificação de um arquivo no Windows é formada por duas partes separadas por um ponto. A primeira parte é o nome do arquivo e a segunda é a sua extensão, que possui 3 ou 4 caracteres e define o tipo ou formato do arquivo. Por exemplo, em um relatório XLSX,
O nome do arquivo é relatório e a extensão é XLSX, está certo? Para visualizar as extensões dos arquivos no explorador do Windows 10, deve-se abrir a pasta e selecionar qual menu. Ou seja, ele quer visualizar as extensões, tá? Então, eu já disse para vocês que no Windows 10 tem uma guia chamada exibir. Então, é por ela que eu tenho que procurar, porque eu quero exibir as extensões, que por padrão serão ocultos, tá? Oi? Então, eu vou ter que encontrar aqui onde tem exibir. Eu só teria duas aqui, tá? Só duas. Então, tem que ser extensões de nomes de arquivos. Só que itens ocultos existem, mas são os arquivos de sistemas que nós falamos anteriormente. Tá? Então, letra A é a letra A. Sim. Usando o explorador de arquivos do Windows 10, ambos em sua configuração original, um usuário clicou sobre o ícone deste computador, exibindo assim os dispositivos e unidades. Com um pendrive conectado ao computador, o usuário clicou sobre a unidade desse pendrive com o botão invertido do mouse e selecionou a opção formatar. Ao confirmar essa operação, o que acontece quando a gente manda formatar? A gente sempre tem que pensar assim, mandei formatar, nem está na cabeça, apagar, deletar, excluir, né? É isso que faz o formatar. Então eu já vou procurar aqui direto alguma coisa que fala apagar, deletar, excluir, porque formatar é zerar o disco. Os técnicos de informática, quando vocês levam os computadores para eles, normalmente é a primeira coisa que eles dizem. A solução é formatar, porque é a mais simples que tem. Tá? Então, formatar é apagar tudo que tem no disco. Então, ele vai apagar tudo lá, né? Por exemplo, eu vou lá, eu não vou fazer isso, é óbvio. Fecha, meu filho. Eu não vou fazer isso, é óbvio, mas se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, ó, eu tenho a opção lá, formatar. Tá? E ele vai dizer formatar, formatação rápida, aí permite aqui eu escolher o tipo de arquivo, se é NTFS ou FAT32. Eu não vou formatar, mas se eu escolhesse formatar, primeiro ele ia me dizer, né? Essa ação irá apagar tudo do disco, confirmar sim ou não. Tá bem? Mas botão direito e formatar lá o objeto. Com base na figura, podemos afirmar que tipo de ícone é esse? Um atalho do quê? De uma pasta, né? Então, um atalho de uma pasta. Lembre-se que o atalho vai ter sempre a seta no canto inferior esquerdo. Esses tempos deram um migué aí numa prova, né? Eles fizeram lá, como vocês não vão ter a imagem para ver, a não ser aquela que está na cabeça, eles deram um miguezão lá. Disseram assim, tudo bonitinho. Um atalho na área de trabalho do Windows é facilmente identificado, pois possui uma seta no canto inferior direito do ícone. É falso, porque é na esquerda, mas na hora lá dá problema, dá tilt, tá? No Windows 10, um recurso muito usado é a lixeira. Entretanto, não é possível alterar suas configurações. Falso ou verdadeiro? Na barra de tarefas do Windows, podemos adicionar atalhos para os programas mais utilizados. Então, a gente tem uma falsa e uma verdadeira. Qual é a alternativa?
A afirmativa 2 é verdadeira, a 1 é falsa. No Windows 10, em sua configuração padrão, versão em português, para remover um aplicativo fixado da barra de tarefa, basta clicar com o botão direito do mouse no ícone do aplicativo e selecionar a opção... Qual? Desafixar, né? A gente vai lá e olha a palavra fixado. Vamos supor que eu não saiba, porque nós vimos isso já. Vamos supor que eu não saiba. Ah, desafixar não pode ser, porque é muito óbvio, que normalmente eu escuto isso. É óbvio sim. Né? Se eu fixei, eu vou desafixar. Então na barra eu posso fixar qualquer programa que eu queira, não é problema. O problema a gente deixa lá fora. Qualquer programa que eu queira. Tá? E assim como eu fixo ali, eu posso desafixar. Né? A gente vai lá no iniciar, por exemplo, encontra qualquer programa lá e eu tenho a opção de fixar na barra de tarefas. Fixei lá a calculadora. Está lá ela. Está lá ela. E agora? Agora eu mando desafixar. Então é coisa óbvia. Ó, que às vezes a gente, não, desafixar não pode ser, é muito óbvio. Sobre a lixeira do Windows 10, é correto afirmar que, sobre a lixeira do Windows 10, as pastas vazias excluídas não são movidas para a lixeira. B. Possibilita restaurar somente arquivos excluídos nos últimos 30 dias. Tá certo a B? Não tem data, né? Vai ficar lá enquanto eu quiser. C. Pode ser configurada para que os arquivos sejam excluídos imediatamente, sem que sejam movidos para a lixeira. Sim. Né? No Windows 10, as pastas vazias vão para a lixeira. Tá? Elas vão. No Windows 7, não. Eu posso configurar para que os arquivos sejam excluídos imediatamente, sem que sejam movidos para a lixeira. Essa é a correta. Eu mostrei aqui, ó, propriedades de lixeira. Então, eu tenho a opção, não mover arquivos para a lixeira. Remover arquivos imediatamente quando excluídos. Essa é a resposta correta, tá? Na D diz o seguinte, vão dormir, tá? De noite em casa. Não é permitida a exclusão de todos os arquivos e pastas da lixeira. Não é permitido. Como é que é o comando para fazer isso? Qual é o comando? Hein? Esvaziar a lixeira. É isso que eu digo, o vocabulário, né, nos pega nas questões. E a gente acaba não associando isso. O comando é esvaziar a lixeira, que obviamente vai excluir tudo que está lá. Permite desinstalar programas ou aplicativos. Não tem nada a ver com lixeira, né? Certo? Qual das seguintes opções no Windows ajuda a corrigir problemas, retornando o computador a um estado anterior, sem afetar arquivos pessoais, e está disponível no item recuperação no painel de controle ou em proteção do sistema nas propriedades do sistema? Qual? C, né? Restauração do sistema. Acabamos de falar sobre isso. Né? Acabamos de falar lá em recuperação, né? Que é a restauração, que ele cria um ponto de restauração lá. Ele não vai afetar nada, a não ser voltar para a configuração anterior. Acabamos de falar, hein? Isso é obrigação. Ó. Limpeza de disco, desfragmentador de disco, segurança do Windows.
Janela de configurações a gente já elimina, né? Já elimina. Quanto aos conceitos de redes de... bom, tá? Julgue o seguinte item. O botão, esse botão aqui fica no Windows 10, na barra de ferramentas dele. Tá? É renomear aqui. Esse botão aqui, o nome é renomear. Tá? Eu sei que vocês não estão conseguindo ver porque ele ficou fraquinho. O botão tal do Windows 10 somente é exibido quando o usuário executa o explorador com perfil de administrador. Certo ou errado? O botão renomear só vai estar disponível para administrador? Errado, né? Errado. O botão renomear está lá, não importa. O usuário padrão, o usuário administrador do Windows, eles têm acesso os dois a todos os programas, a todas as funções. O padrão não pode alterar configurações. Ele não vai ter acesso a instalar, desinstalar programa, alterar configurações do sistema operacional. Mas ele vai poder copiar, mover, renomear, excluir, porque o acesso que é dado a ele é acesso às suas pastas. Tá? As suas pastas, seus arquivos. Assinale o benefício que é obtido pela ferramenta administrativa do Windows 10, conhecida como desfragmentar e otimizar unidades. Então, qual é o benefício que eu vou ter com desfragmentar? Letra A, acessar os arquivos com mais eficiência. Letra B, aumentar a segurança dos arquivos. Letra C, eliminar cópias de arquivos redundantes. D, eliminar pastas subutilizadas. E E, reorganizar as pastas de arquivos. O que vocês acham? Hã? Será? Será que ele reorganiza as pastas de arquivos? O desfragmentador. Qual é a alternativa? A, né? Vai acessar com maior eficiência os arquivos. Ele não reorganiza pastas de arquivos. Né? O que ele reorganiza? Dados que façam parte da mesma informação para que fiquem na mesma área de disco. E dessa forma, eu vou acessar mais rapidamente qualquer programa, qualquer arquivo. Essa é pegadinha, né? Hã? Essa é pegadinha, porque a gente fala que reorganiza o disco. Não reorganiza pastas. Reorganiza o disco. Tá bem? Joana e Caio utilizam o mesmo computador na empresa, onde trabalham com o Windows 10. Cada um tem o seu login próprio, com configurações distintas. O caminho mais rápido e prático para efetuar a troca de usuário. Então, eu sou o Caio. Eu estou ali no computador agora. E deixei ali. Aí vai chegar a... Como é o nome? A Joana. A Joana chegou aqui. Vai usar o computador. Maneira mais rápida dela chegar para trocar o usuário qual é? Abrir o gerenciador de tarefas na guia processo, isso nem existe. Hã? Porque o gerenciador de tarefas não tem. Gerenciador de tarefas, primeiro na barra de tarefas. Que eu vou abrir lá o gerenciador de tarefas. Aí vou lá em processos. Certo? Clicar no nome do novo usuário em acesso rápido para o meu explorador de arquivo. O explorador de arquivos, no Windows 10, ele cria uma área aqui em cima,
que é acesso rápido. Então, ele deixa aqui uma pasta chamada acesso rápido, que ele deixa ali os arquivos e pastas mais utilizados. Mas ele não vai permitir essa troca de usuário. Ele não tem isso ali. No menu desligar ou sair, escolher a opção reiniciar. Pô, já pensou a máquina reiniciando? Esse seria o método mais demorado de todos. Não, porque ele vai desligar tudo e reiniciar para carregar tudo. No menu desligar ou sair, escolher a opção suspender. Suspender, suspende aquele usuário mantendo os seus aplicativos ainda abertos, tá? Mas vai suspender. Usar a combinação de teclas Ctrl Alt Del, que é a mais rápida. Quando a gente pressiona Ctrl Alt Del, ó, ele tem a opção trocar usuário. Ah? Se eu botar cancelar, volta também. Hã? Mas se eu botar cancelar, volta onde eu tava. Volta, mas tu tem que trocar o usuário, é a mais rápido que tem. Mas se eu botar também suspender, daí Não. ele vai ter que botar a senha dele pra entrar. É mais rápido o Ctrl Alt Del. É isso que ele está dizendo aqui. Não que eu não possa lá trocar o usuário pelo iniciar, desligar ou suspender. Mas qual é o mais rápido? O método mais rápido. Qual é o método mais rápido? Hã? Utiliza essa última ali aí, que é o mais rápido. O Ctrl Alt Del vai ser o mais rápido para isso. Não? Vai ser o mais rápido. Se eu vier aqui iniciar, desligar e escolher lá suspender, ele suspende o uso do computador. Daí ele não vai conseguir entrar no usuário. Só Sim, mas é isso que mas eu achei que tu tinha dito ao contrário. Achei que tu tinha dito que quando suspender vai permitir a troca de usuário. não, porque daí tipo, ele vai pedir o usuário pra entrar e ela vai ser obrigada a entrar no usuário dela. Não vai, não vai. Eu acabei de suspender, ele voltou sem pedir usuário nenhum. Suspender, ele mantém os programas abertos todo daquele usuário. Até é bom para a gente entender isso. Quando eu suspendo, eu não faço logoff na máquina. Não tem logoff aí, de sair e eu ter que entrar de novo. Ele simplesmente, como se tivesse desligado o computador. Mas quando eu mexer no mouse ou no teclado, ele volta para onde eu estava. Então, ele mantém todos os processos daquele usuário em atividade. Mantém lá. Então, o mais rápido é o Ctrl Alt Del, tá? E a gente até pode entrar com recurso se quiser lá, mas é esse ali, tá? Que foi dado lá, não só por mim, mas pelo concurso. No Windows 10, qual ferramenta permite ao usuário visualizar, copiar, mover e excluir arquivos e pastas? Então, ele quer saber qual é a ferramenta que vai permitir lá, que eu visualize, copie, mova, exclua arquivos e pastas. Onde eu faço isso? Internet Explorer é navegador. Configurações não vai permitir isso, que vai entrar lá como no painel de controle onde nós estávamos. O Windows Explorer, ele não é mais chamado assim no Windows 10, foi aquilo que eu falei, que algumas questões ele estava usando o painel de controle, estava utilizando o Windows Explorer, é explorador de arquivos, mas é a mesma coisa. É onde eu vou copiar, mover, excluir, renomear, criar pastas. Por quê? Por que é lá? Porque lá eu visualizo tudo. Aqui eu tenho todo acesso aos discos e pastas, a todos eles. A gente tem que lembrar disso, tá? Então é uma ferramenta que vai permitir olhar, copiar, mover, excluir arquivos e pastas. E é chamado, a gente fala, que é onde eu administro discos, pastas e arquivos.
explorador de arquivos ou Windows Explorer. O principal programa de backup do Windows 10 é o BitLocker. Como é que ele é chamado? Como é que é chamado? Backup, né? É chamado de backup. O BitLocker, ele existe. Ele é usado para criptografar. O disco. O BitLocker é um ransomware do bem. Então é comum. Os caras, por exemplo, vão despachar um computador, eles usam o BitLocker, que daí ele vai criptografar todo o HD. E dessa forma, se alguém roubar aquele HD, ele não tem acesso. Porque a criptografia é a arte, aquela ciência de esconder a informação, codificar a informação. Para decodificar aquilo e ficar legível, para que a pessoa possa entender, tem que ter a chave para descriptografia. O BitLocker do Windows, quando eu uso ele gera uma chave de criptografia. Só com aquela chave poderá descriptografar a máquina depois. Então isso aqui é errado, tá? É backup mesmo, como é chamado. Qual das seguintes opções não está diretamente relacionada à área de notificações do Windows 10, localizada no canto inferior direito da barra de tarefas? A barra de tarefas é essa, que divide-se em duas partes, como nós já falamos. Barra de ferramentas de acesso rápido e área de notificação. Tudo que está aqui está na memória RAM. Então ele tem lá, janelas em cascata. Mostrar ícones ocultos. Qual não está diretamente relacionado à área de notificação? Janelas em cascata. Mostrar ícones ocultos. Nível de energia, conexão de rede. Então, aquela que não está ligada diretamente à área de notificação é essa aqui, janelas em cascata. Porque a área de notificação é aqui, é aqui. Itens ocultos ficam aqui. Tá bem? Então eu vou ter lá conexão de rede, vou ter nível de energia, que aqui não está ativo, mas deveria estar. Se tivesse ativo, estaria aqui. Nível de energia quando é bateria, né? Obviamente, do notebook. Ícones ocultos, que eu já mostrei, ele fica aqui. Os ícones ocultos. Vamos ver se ele mostra lá a legenda para vocês. Mostrar ícones ocultos. E janela em cascata é na barra, mas não é na área de notificação. Janelas em cascata, empilhadas, lado a lado, sempre numa área livre da barra de tarefas. Então, ela não é associada à área de notificação lá. As questões aqui são variadas, mas essas últimas aqui são todas Fundatec. E os caras, quando cobram, eles cobram essas coisas. A Fundatec usava muito imagem anteriormente. Então, ela fazia questões que, às vezes, uma questão ocupava 2 páginas, porque as respostas também eram todas imagens. Hoje, eles usam um botão, ou ela é toda textual. Então, isso aqui, onde eu busco, vocês também podem buscar questões, tá? Inclusive provas inteiras, que já tem todo o conhecimento lá do concurso. Com relação ao programa Chrome, blá, 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 julgue o item abaixo. Ao selecionar um arquivo utilizando o explorador de arquivos do Windows 10 e clicar no botão compartilhar,
será permitido ao usuário compartilhar esse arquivo somente com os outros usuários que usam seu computador, ou seja, os usuários que possuem o login e senha. Isso aqui é óbvio, certo e errado, é Sebrasp, né? Antigo CESP. Falso isso aqui, errado, porque quando eu compartilho, eu vou poder compartilhar com usuários da rede, não com aqueles que usam o mesmo computador que eu. Ah? Então, aqui ele fala somente com outros usuários que usam o seu computador, que possuem um login e senha ali. Não. Que estejam na minha rede. Não posso compartilhar um arquivo, compartilhar uma pasta, compartilhar um disco se eu desejar. Tá? Então tem uma opção lá de compartilhar. Obviamente que a gente vai ter isso, que é chamado de compartilhar. Deixa eu achar um arquivo aqui. Que ele não está de só pasta lá. Ó. Vendo? Ó? Compartilhar com. Isso vai ter um botão no Windows 10 lá. Aí eu posso escolher grupo doméstico, somente leitura. Aí aquelas pessoas que acessarem aquilo só vão poder ler. Grupo doméstico, leitura e gravação. O que é o grupo doméstico? É a rede. Então, dentro de uma instituição, de um órgão público, de uma empresa privada, as pessoas trabalham em rede, certo? Rede. Rede significa que eu tenho 2 ou mais computadores conectados, trocando informações e compartilhando recursos, que podem ser físicos ou lógicos. Pode ser uma pasta, um programa, um disco, uma impressora, não importa. Mas a questão é errada lá por causa disso, né? Fala que somente que usam o seu computador. E aqui é que está o erro, tá? Mas vai ter que ter login e senha sim para acessar. Os pontos de restauração no Windows 10 são gerados somente quando o usuário os cria manualmente e não quando um novo aplicativo ou driver é instalado. O que nós falamos dos pontos de restauração? O que nós falamos? Está certo isso? Está certo isso aqui? Que eu tenho que criar manualmente? Está errado, né? Falei que antes de instalar o programa, ele cria um ponto de restauração. Ele automaticamente faz isso. Eu não preciso, eu posso fazer manual? Posso. Eu posso ir lá e abrir o ponto de restauração e criar um. Mas isso é necessário quando vai ter alteração no sistema operacional. Então eu posso fazer isso. Mas não é somente manualmente. Quando eu instalar um programa ou um driver, que driver é o programa que permite o funcionamento de um equipamento. Tá bem? Então, eu vou colocar o gabarito nessas questões aqui, vou deixá-la lá no drive para vocês. Então, abraço, tudo de bom, bons estudos, tá bom?